num novo episódio. Nossa entrevistada de hoje é uma defensora da liberdade de expressão, jornalista, multifacetas, grandes histórias, acabou de vir de Israel, é a Madeleine Lasco. Madeleine, obrigado por ter vindo aí, obrigado por aceitar o convite de conversar com o pessoal aqui no podcast. Wilson, eu que te agradeço demais ter me trazido aqui, um prazer enorme estar aqui para conversar desse assunto que eu tanto amo, que é política, né? Formada em marketing político, é multifaceta, mas eu vou voltar. Eu quero começar, porque eu achei sensacional o que a gente estava conversando antes. Fala pra gente seu nome e explica por quê. Meu nome é Madeleine Rose Dea Maria de Freitas Lasco. Era uma tradição na família do lado materno que as primogênitas de cada geração tivessem o nome da madrinha, da mãe, das duas avós maternas e os sobrenomes. Caramba. E assim foi feito. É espanhol? Não, é italiano. Italiano? É. Mas eu não acho que é um costume, não é um costume do país. Era um costume das famílias, deles próprios ali, dessas famílias especificamente. Porque, na verdade, é a primeira vez que eu vejo. Tanto é que quando eu vi o nome, eu fiquei imaginando assim, eu ia fazer uma brincadeira sem ter entendido, né? Deve ser o nome do pai, da mãe, da tia. Eu imaginei, porque o nome era muito comprido. Eu falei, não é possível que o pai tem 3 sobrenomes, a mãe mais um. Mas é uma tradição familiar, porque eu nunca tinha visto isso. Eu também não. Não, né? Eu não tenho culpa. Você é jornalista, palestrante, escritora, tá com qual é o nome do livro? Cancelando o Cancelamento. Consultora de riscos, fez marketing político, que mais? Eu fui consultora internacional em comunicação para o desenvolvimento do Unicef Angola, na campanha que erradicou a polio. Em Angola. Fui assessora da presidência do STF, trabalhei na iniciativa privada no marketing da CCR, fiz o launch da Change.org aqui no Brasil, fui diretora de comunicação para a América Latina. Trabalhou na Assembleia. Trabalhei na Assembleia Legislativa, na liderança do PSDB, Comissão de Direitos Humanos. Dessas passagens, qual que você fala assim, isso aqui me marcou muito? E somou muito com a minha experiência de comunicação, como jornalista. Qual que foi? Angola, né? Angola? Você chegou a morar lá? Morei. Quanto tempo? 10 meses. É uma vida difícil que eles levam lá? Muito difícil? É um difícil que é um difícil que, assim, eu desisti de explicar aqui porque a gente vive a era do relativismo, né? Isso. Então, quando você fala uma coisa, você fala assim, gente, aconteceu tal coisa. Ah, mas isso é o que acontece todo dia, não sei onde. As pessoas... Não sei se é um mecanismo para se sentir seguro, de autodefesa. Eu acho bastante infantil. É infantil, Mas eu entendo isso em criança. Criança é muito assim, né? Você fala, caiu um avião, igual aqui do Playmobil que caiu. Mas a gente tem hoje muitos adultos fazendo isso, inclusive no jornalismo. Então chegou um momento em que eu desisti de explicar o que é a dificuldade ali. Você acha que isso é um pouco... Porque eu digo que... Não vou falar por mim, porque eu não sei se é dado, mas eu vou falar por mim. Eu sou uma das últimas gerações que sabe que viveu sem as redes sociais. Porque a geração do meu filho, as redes sociais, né? Eles não sabem o que é viver sem a rede social, né? Não sabem o que é eu tive telefone de discar, eu né? Também. Eu comecei a ser jornalista batendo máquina de escrever. Eu fiz datilografia. 4 vias. Eu tenho ASDFG, isso aí. Fui do Sesc. Fui do Sesc lá em Santana. Lembra que eles mediam quantos toques você dava em quanto tempo? A prova era a velocidade de quanto você digitava. Eles davam o texto, você tinha que digitar em tantos minutos. E você sabe que eu fiquei com isso, né? Ficou? Eu tenho... Os teclados dos meus computadores, geralmente, eu trabalho tanto que eu apago os teclados, sabia? Ah, é? Eu apago. A letra some. A letra some. E assim... Eu não faço isso, mas eu tô falando com a pessoa aqui e aí vai sendo trocado quando assim, meu filho reclama, fala, mãe, não tem uma letra aqui. Eu falo, mas não precisa de letra. E eu digito mais rápido do que escrevo à mão. Digita mais rápido também digito mais rápido que escrevo à mão. Eu trabalhei uma época num banco também,
Eu fiz datilografia, fui trabalhar no banco. E fazia contrato de empréstimo. Era o dia inteiro digitando também. E é a mesma coisa. E o que essa experiência te ajudou nessa sua questão de liberdade de expressão? Essa história das fake news. Você acredita o projeto, emendando essa história, que eu tenho um pouco de dúvida. O próprio Orlando Silva, deputado, já veio aqui, meu amigo, tem boa relação e tal. Mas eu tenho ainda dúvida essa história da fake news, de virar um negócio de censura, porque tudo que você abre uma brecha, principalmente na política, né? Você abre uma brecha, vai aproveitando, vai colocar aí depois muda a regra, aí vira algo diferente da ideia inicial. Liberdade de expressão. Qual a importância disso e essa história das fake news? A liberdade de expressão é a mãe de todas as outras liberdades. Você não conquista e não garante nenhuma liberdade sem poder se expressar. Ocorre que é um tipo de liberdade, como aliás as outras são também, que a gente só sente falta quando perde. E a perda numa sociedade, ela é primeiro daqueles que vivem da exposição pública. Então, primeiro vem para esses. E para a maioria da sociedade que não vive da exposição pública, essa sociedade, no primeiro momento, se divide, porque ela gosta muito quando seus desafetos se ferram. E é por dar vazão a essa parte da alma humana, que é em alemão chama Schadenfreude, esse sentimento, que é o prazer que você tem quando alguém de quem você não gosta se dá mal. É um sentimento humano, natural e maléfico, ruim. Quando a pessoa dá vazão a isso, que é o que a gente vê agora, as pessoas muito felizes porque os desafetos delas estão sendo calados, elas estão se colocando na mesma fila. Elas também vão ser caladas. Porque começa por quem tem muito impacto, começa aquela coisa, primeiro você não pode xingar, depois você não pode criticar, daqui a pouco você não pode elogiar errado. E isso vai chegando a todos. Isso em Angola eu aprendi muito. Porque Angola é uma ditadura. Na época era o ditador mais longevo da África, o José Eduardo dos Santos. Agora trocou, tem um substituto. Entrou primeiro um substituto, depois o Edu morreu. Mas é o que a gente vê, são sociedades em que você não conquista mais liberdades, porque sem a liberdade da palavra você não tem como conquistar liberdades. E eu vejo as pessoas agindo com o fígado e entregando a sua liberdade nas mãos do desconhecido, do sei lá o quê, sem, vamos dizer, o zelo de preservar isso. O Brasil não é um país democrático. O Brasil não tem essa vocação. Nós tivemos brevíssimos períodos de democracia. Qualquer dormida que a gente der... Volta que era antes. Claro que volta. Nos 500 anos de história, quanto tempo a gente teve de democracia? Mas você acha que as pessoas... Porque eu vou dar um exemplo. Eu sou sócio de um clube, ali, o Círculo Militar. Tem lá na frente da Assembleia, né? Tem o CP, conheço, o CP não sei das quantas, sabe? Por um tempo ficaram pessoas lá na porta, né? Aquele movimento de os militares vão sair, vão retomar. Mas não era uma juventude que nunca tinha vivido aquilo. Da história do golpe, da história da ditadura. Muitas das pessoas que estavam lá eram pessoas que viveram a ditadura. Eram pessoas mais velhas, ou com idade que na época da ditadura eram jovens, mas não eram jovens de 5 anos que não lembravam, eram jovens, 20 anos, 25 anos. Eles esqueceram esse momento? Gostaram. Tem isso na nossa sociedade. O Brasil não é uma maioria democrática. Se o Brasil fosse... Tem alguém... o Brasil não vota em populista? O Brasil vota em Lula para presidente, em Bolsonaro para presidente. Vota em populista. Isso. Quem vota em populista não é democrata. Começa daí. A gente nem tem uma democracia liberal na classificação internacional. Liberal, gente, não é de liberalismo. Democracia liberal é a democracia plena, que ela quer dizer o quê? Que além de votar e ter a Milei da Argentina é liberal? Isso aí é outra coisa. É libertário. Ele é libertário, isso aí é outra coisa, que não tem nada a ver com o conceito de democracia liberal, não tem a ver com liberalismo. É você poder votar e efetivamente ter alternância de poder, e além disso, as regras legais serem claras e funcionarem para todos da mesma forma. Isso é a democracia liberal. Nós não somos isso. Nós somos um estágio anterior.
mais próximo de regimes fechados, que é a democracia eleitoral. Nós ainda temos o voto e a possibilidade de alternância de poder, mas as regras não são claras e a lei não é igual para todos. Aqui impera o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não é uma democracia plena. Então, assim, a gente já não é uma democracia plena. Para ajudar, a gente vota em tudo que é populista. O brasileiro não pode ver um populista. Populista é o quê? É o cara. Muita gente. Eu gosto de falar disso Isso, porque as pessoas não. O pessoal confunde populismo com assistencialismo. Não tem nada a ver isso. O populista é o cara que ele acha que ele é o único legítimo representante do povo. Ele se comunica direto com o povo e ele é a única pessoa que representa os interesses do povo. Todo o resto não presta. É a elite, é o establishment, é o caramba. Menos ele. Ele presta. Ninguém mais presta. Mas isso é uma carência? O cara procura um populista, alguém, ou populismo, por uma certa carência? Por covardia. Covardia? Covardia. Por quê? Porque o populista, primeiro, ele vai ser quem resolve o seu problema. E você não precisa ter a coragem de resolver seus próprios problemas. Não precisa ter a coragem incômoda de assumir que ninguém vai resolver seu problema nunca na vida. Ou você pega o seu problema e resolve, independentemente de quem criou, porque a gente tem problema que a gente cria, mas tem muito problema que os outros criam pra gente. Isso. Quem vai ter que resolver vai ser a gente mesmo. Isso é incômodo. A gente tem uma coisa que a pessoa quer dar aquilo para outro resolver. E o processo decisório do brasileiro é muito por medo, né? O brasileiro decide por medo. Isso é uma coisa que eu reparo muito, porque eu aprendi isso no colégio de freira, com as freiras. Eu estudei no colégio de padre, salesiano. Salesiano. Eu estudei primeiro no colégio das irmãs passionistas, depois no colégio das irmãs franciscanas. E foi no das passionistas que eu aprendi isso. Eu observo muito... Quando eu comecei a trabalhar com política, eu comecei a observar demais a decisão por medo. Você é um homem da política, você sabe que a decisão por medo é o de voto. E eu aprendi com as freiras, uma vez que eu estava com medo de uma coisa específica, a freira falou assim para mim: o medo você tem, mas você não pode decidir com base no medo, porque decidir com medo é uma decisão demoníaca. O demônio é a mentira e é o medo. Nós temos isso dentro de nós, que é o lado ruim. Isso. Mas se você toma uma decisão com base no medo, essa decisão é demoníaca e ela terá para você consequências demoníacas. E isso sempre por questão de fé ficou na minha cabeça. E comecei a reparar, logo que eu comecei a trabalhar com política, que o brasileiro vota mais por medo do que por qualquer coisa. É um medo de perda. Quem tem medo de perder e vota por esse medo, então, vai perder. Mas eu sei, mas o principal é o medo de perder. É perder, não é? Perder qualquer coisa, Isso. do tipo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Inventa que você vai perder. Isso. Lembra daquela propaganda que eles faziam contra a Marina Silva? Ele não consegue ter o discernimento de se imaginar ganhando algo a mais, melhorando a vida. Ele não mexe nisso aqui, eu não quero perder. Não é isso? E é assim que perde, né? É lógico. É assim que perde. E as propagandas são todas... Lembra propaganda do Collor, que era sobre como Lula ia tirar as pessoas das casas? Isso. Aquela difamação que eles fizeram com a Marina Silva, lembra? Que era o prato vazio. É isso. E isso funciona. Então, assim, acho que é uma característica cultural. Você não cobra na sociedade brasileira... Você acha? Eu acho que aqui tem uma coisa específica, por exemplo, você não cobra o sonso no Brasil. O sonso ele não é considerado o que ele é, que é maléfico. Isso. O sonso é bonzinho. Isso. O omisso é cúmplice. É cúmplice. Omisso é cúmplice. Aqui o omisso não é tratado como cúmplice. E quem não é omisso é o barraqueiro. É isso. É uma coisa cultural nossa, que você não tem isso em ditaduras, por exemplo. No mundo árabe, o omisso é omisso, ele é o covarde cúmplice. No mundo, nas ditaduras africanas, na cultura africana, o omisso é omisso, o covarde é cúmplice. É da nossa cultura, é um pouco também da cultura portuguesa, isso aqui é do levar... Você fala de populismo e populista, né? Bom, e o negócio de você falando de populismo e populista, né? Nós tínhamos um ser que era populista, que é o atual presidente Lula.
E tinha outros presidentes que não eram populistas, né? Que foi Fernando Henrique, foi Itamar. E agora a gente vive dois polos populistas, né? Que é um da esquerda, que se não é da esquerda, odeia o cara da direita e não consegue escutar o que a direita tem para falar. Você tem o cara da direita que odeia o cara da esquerda e não consegue compreender, eles não conseguem se conversar até para um entender o outro, até para. Eu digo que na guerra, muitas vezes, você tem que saber mais sobre o seu adversário do que a si mesmo, para montar uma estratégia de vitória, né? Se você só souber só essa estratégia, não adianta nada. E hoje a gente vive esses dois polos, que eram um polo que era do PSDB. Onde foi? Eu estou falando que era do PSDB porque a briga era PT, de popularização nós tínhamos. Sim. Mas era uma popularização que se falava. Zé Dirceu falava com a Aloysio Nunes, vou dar um exemplo. Conseguiam tomar vinho, conversar, podia até não concordar o que um achava do outro, mas conseguiam, de forma republicana, tentar um entender o que o outro está pensando, até para montar estratégia. Onde que foi que o PSDB, onde que virou esse populismo de direita, que era do PSDB? Onde que apertaram o botão? Como que a gente chegou nesse nível? Acho que tem duas coisas, tá? Primeiro é a questão do universo digital que se descortinou. Então, o que acontece? Quem estava fora dos microfones, quem estava off, quem não era ouvido em TV séria, quem não falava em jornal, quem não tinha isso, descobriu o universo digital antes de quem estava no mainstream. E isso é um fenômeno cíclico. Foi assim quando surge o rádio, foi assim quando surge a televisão. O político que está fora do circuito aprende a usar a tecnologia nova antes, por quê? Porque ele não tem espaço. Então, primeiro aconteceu que a gente teve uma nova direita que veio não só aqui, veio no mundo todo por esse meio digital e dominou aqui no Brasil. Assim, você é do ramo, não tem nem comparação. Não tem comparação. Não tem comparação o domínio que a direita bolsonarista tem do meio digital e que os filhotes, porque ela já tem filhotes, né? Que não é mais o bolsonarismo, mas já é um filhote dali. A esquerda vai bem em movimentos, né? Movimentos sociais, e aqui os movimentos sociais deles são os movimentos de internet, né? O digital o que eles dominaram do digital, nenhuma outra ala política ainda chegou nem perto. Nem perto. Porque eles não tinham o espaço. E eles ganharam. Então, assim, eles não tinham espaço nenhum de fala. Mas é a direita ou é a família Bolsonaro? São as pautas que ele pegou para chamar de suas. E aí é que eu entro no outro ponto do erro do PSDB. Eu trabalhei no PSDB. Qual que é o erro? É querer ser muito moderninho e abandonar pautas que têm conexão com a população. Então, por exemplo, a defesa da família. A defesa da família tem até um relatório da Fundação Perseu Abramo de 2017. A defesa da família é uma coisa muito importante para a maioria das pessoas. Por quê? Porque quem é classe média, classe alta, você tem outro tipo de rede de segurança, que é o seu preparo intelectual, é o seu networking. Quem é pobre, que a maioria da população brasileira só tem a família. Então, eles querem ouvir falar defesa da família. O PSDB ficou com pudores de fazer isso. Você não tinha um do PSDB, eu defendo a família. Não tem. Aí... Os líderes do PSDB muitas vezes não tinham capacidade ou tinham vergonha de defender as pautas que fizeram o Fernando Henrique virar presidente? Exato. Lembra que tinha pudor de defender privatização? Dá vontade de enfiar a mão na cara, desculpa. Mas, enfim... não defende a família. Nem as pautas que deram certo, eles conseguiram, né, defender. Eu não então, entendo isso. O que o brasileiro tinha quicando ali, que são coisas muito caras para o brasileiro. E que, assim, a pessoa acha certo, acha errado, a maioria do povo brasileiro pensa assim: defesa da família, contra a droga, endurecimento no combate à criminalidade e contra o aborto. Essas pautas ficaram quicando. E, de repente, aparece ali, vamos dizer, um núcleo que tinha o Marco Feliciano, isso. Tinha o Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni. Lá para 2014, eles começam a se articular. Em 2014, o que acontece também é, o Bolsonaro arrumou uma antítese, que era o Jean Willis, que saiu do Big Brother, lembra? Tanto é que ele foi eleito, o Jean Willis foi
morar, acho que em Portugal. Então, mas aí o que aconteceu? Tinha o Marco Feliciano que conseguiu ir para a presidência da Comissão de Direitos Humanos, você lembra? Sim. E o Bolsonaro que estava polemizando, cada um polemizando com uma coisa. E o Bolsonaro que estava, ele e o Jean Willis. Nessa época, eu tinha programa de rádio e eu falava. Eu falei em 2015 que o Jean Willis ia eleger o Bolsonaro presidente da República. Porque essa pauta do Jean Willis é a pauta criptonita, né? É, criptonita. Você começa com essa história, o povo não quer mais ver. Não quer mais ver. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro, em 14, quadruplicou o eleitorado dele, sabia? Não sabia. Quadruplicou. Porque ele tinha sempre aquele eleitorado, ele era sindicalista de militar a vida toda. Isso. Então ele tinha aquele... Ele é o presidente do sindicato dos milicos. Não, era o quê? Era soldo, era isso, sindicalismo isso. De militar. E eu já falei, inclusive, isso para ele. Nessa área não tem para ninguém no parlamento brasileiro. Ele foi o maior sindicalista militar da história do Brasil. E aí o que acontece? Os filhos também começam a ver. Os caras adoram ele. Claro. O militar adora. Tudo que eles têm de acertado, coronel, mas eu não estou falando nem que foi no governo dele. Não foi. Não foi. Tudo que se conseguiu antes de estruturar carreiras de não sei o que, era ele que se metia. Ele estava lá no meio. Não podia nem ser ideia dele, mas ele estava no meio. Mas aí o que acontece? Ele era isso. Ele começa com essas pautas polêmicas e ele pega essas pautas que são caras ao brasileiro. A família, contra o aborto, contra as drogas, dureza com a criminalidade. Não, hein? Nós somos um povo tradicional, tradicionalíssimo, será? Acho que é a palavra, tradicionalíssimo. E era um povo tão órfão de quem defendesse essa pauta que aceita que defenda a pauta da família um cara que casou 3 vezes. O cara casou 3 vezes, mano. E assim, era tão carente de defesa a pauta. As pessoas votavam muitas vezes contra o PT, não a favor do PSDB, é isso? Sim, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que em São Paulo a gente viu no interior. Hoje, era medo do PT. Mas hoje elas não votam contra o PT a favor do Bolsonaro? Ou elas realmente se identificam com o Bolsonaro? Eu acho que tem aquela coisa, eu não sei, eu não sei se o bolsonarismo é um fenômeno em que ele fala o que as pessoas queriam dizer e não tinha nenhum político dizendo. Você acha que se tiver um cara de direita mais inteligente ou com posições mais, não sei se mais firmes, não sei se posições mais firmes, mas você acha que tem um espaço para alguém ocupar o espaço do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro está enrolado, né? Às vezes ele se enrola, ele mesmo se enrola, correto? Ele perdeu a eleição para ele mesmo, né? Vamos combinar. Ele mesmo. Se ele tivesse uma semana ficado de bico calado, ele teria os 2 milhões de votos que faltou. Tivesse trabalhado mais do que encher as paciências dos outros em cercadinho, mais do que fazer micagem, bancar o meninão, ele, não é? Ele perdeu para ele mesmo, ele afastou. Política também, política é criar pontes. Ele faz a antipolítica, ele destruiu todo o apoio que ele tinha. Tanto é que teve, acho que foi no 7 de setembro que ele falou assim, naquele negócio que ele era o, como que é? Imbrochável. Ele fala, em vez de aproveitar um 7 de setembro para trazer pessoas que estavam na dúvida em votar nele, na hora que ele falou imbrochável, o cara falou assim, Deus me livre, eu não vou votar nesse cara, agora que eu não vou votar nesse cara. Ele afasta as pessoas, ele não consegue aglutinar. Ele fica mandando recado só para a bolha dele, não é? Ele não consegue tentar se comunicar fora da bolha para trazer para a bolha, não é? Mas a bolha dele também é assim. A bolha dele é um pessoal que também não consegue trazer. Eles ficam perseguindo os outros, porque se você não defende o Bolsonaro, eles dizem que você colaborou com o governo. Mas a esquerda não faz isso também? Igual, eles são iguais. Então, um depende do outro para criar medo. E a gente está numa situação especial. Tem um instituto na Universidade de Gotemburgo que chama VIDEM, que eles fazem avaliação do estado da democracia em todo o mundo, vão medindo país por país. E o que eles dizem é que agora a nova forma de fechamento de regimes, de fim da democracia, não é mais com tanque. É pelo esgarçamento do tecido social que você faz com a chamada polarização tóxica, que não é polarização política. A polarização tóxica é quando você desconfia moralmente do fulano que tem outra posição política, que é o que a gente tem no Brasil. E aí surge uma coisa muito ruim, porque assim, eu não acho que a galera do Lula é de esquerda, nem que a do Bolsonaro é de direita. Eles são Lula e são Bolsonaro. Não é política.
É tipo uma seita que eles têm um líder. Então, assim, eu não sei se já aconteceu isso com você, que tá num debate, a pessoa antes de um debate ou nas redes sociais, geralmente assim, antes da pessoa saber o que você vai falar, ela quer que você diga se você é de direita ou de esquerda, se Não, você é Lula ou Bolsonaro. Antes. Para me virar, muitas vezes eu falo, eu sou sapatênis, não sou direita nem esquerda, eu não uso termos. Eu tenho a minha própria definição de política, gosto um pouco da esquerda, gosto um pouco das ideias de direita, sou mais liberal na questão das privatizações e gosto também de algumas pautas sociais que muitas vezes a esquerda abraça, não do assistencialismo, mas acho que algumas pautas são importantes. Eu nem deixo me envolver nessas questões. Né, assim, quando, por exemplo, eu trabalho com opinião política, então, assim, muitas pessoas querem que antes de eu falar, eu diga de que lado. Por quê? Porque a pessoa não consegue compreender o que eu estou dizendo. Ela não tem conhecimento de política nem nível de abstração mental para acompanhar aquele raciocínio. Ela só quer saber se é do lado do político que ela gosta ou se não é. Então, a gente tem, vamos dizer, seitas sendo criadas assim. Porque você veja que o Lula pode fazer qualquer coisa e o Bolsonaro pode fazer qualquer coisa, que o cercadinho deles continua aplaudindo. É o que eu chamo de paquita de político. A pessoa tá lá só para levantar. O político de estimação. E assim, a diferença é, tudo que o Bolsonaro fez, que todas as pataquadas presepadas do Bolsonaro estavam na primeira página sendo cobrado pela imprensa inteira de A a Z. Certo. Como deve ser. Né? Fez a palhaçada, toma um esculacho. Ai, mas não quero tomar um esculacho. Então vai vender quindim. Vai ser comerciante, vai trabalhar com artesanato. Você quer ser político, você tem que saber que vai ser cobrado. Se você é mandatário, tem um cargo ainda no executivo, é óbvio que você vai ser cobrado. E o Lula tem uma complacência, que é uma coisa assim, eu vejo muita gente perguntando que quer saber o que o Lula fez para a imprensa tratar ele tão bem assim, para fazer com a mãe, né? Nem a mãe da gente trata. Por que a imprensa é tão de esquerda? Eu não entendo isso. É formação na faculdade? É porque a maioria se formou na USP? É uma coisa de USP? Se fosse jornalismo numa universidade particular, é assim também? Também, PUC é mais, eu acho que é USP, não sei. É uma coisa cultural. Eu estudei na USP, né? Não sei. Eu acho que, de repente, assim, tem também uma coisa da busca de significado, que isso a gente vê muito, né? A busca de um significado e a busca de uma luta. E hoje, acho que ficou mais ainda de esquerda, porque, sobretudo com as redes sociais, você ter uma causa dá trabalho e você sai perdendo em muitas coisas. Então, por exemplo, eu tinha o desafio que eu quis fazer em Angola, eu precisei largar todos os meus trabalhos aqui. Eu fui morar lá do jeito que... 9 meses, você falou? Grávida. Nossa, meu. Que desafio. Sozinha? Sozinha, posição desacompanhada, porque era de alto risco. Eu ia em lugar que era campo minado, eu liderei tropa do exército. E morou onde? Um apartamento? Centro militar, aonde? Primeiro eu morei num apartamento em Angola, só que lá tinha deficiência de mão de obra, então eu morava no 10º andar e tinha elevador 2 vezes por semana. Jesus, mano. E tinha problemas de luz, que até hoje tem, mas não tanto. Aí eu fui morar numa casa do Medici Conafrica, que era num Musec, que é uma favela. E quando a gente viajava, eu ficava onde ficasse. Tinha lugar que não tinha estrada, e você tinha que ter segurança armado, porque não tinha polícia. Onde você estava, num telefone, às vezes era via satélite, tinha campo minado. Então, assim, para você ter uma causa você dá com segurança todo dia, todo tempo? Sim. Você sabe que, né, a gente fica falando em Angola, minha mulher é uma executiva de uma empresa multinacional. Ela foi para a Índia o ano passado. Segurança também para andar com ela. Mulher? Segurança. Mulher na Índia não tem como andar sozinha, não. Não andava sozinha. E às vezes ligava, se não atendia, o cara ia ver o que estava acontecendo. Sabe um negócio meio... Porque mulher com grana sozinha não tem respeito. Não tem respeito. Há países no mundo, há muitos países no mundo, em que a mulher não tem a mesma, não está numa categoria de ser humano, ela está numa categoria
É cruel isso, mas é Não. real. A categoria que os franceses criaram para pet, que é animal senciente. Então, você sabe que tem sentimentos, você sabe que é uma vida sagrada, mas você não considera que tenha a mesma autonomia de um ser humano e pode ser propriedade de um ser humano. A mulher está nessa categoria em muitos países do mundo. Em muitos países que a esquerda brasileira idolatra, aliás, que eu não consigo entender essa... Eu não consigo essa relação também, essa né? relação do... Não, e eles não conseguem reconhecer que o Hamas é terrorista, que a Venezuela tem uma ditadura. É um negócio que eu não entendo isso. Por que eles não conseguem? Porque a seita luloafetiva é a seita do relativismo, né? Do relativismo moral. Então, tudo se relativiza. A seita do bolsonarismo é a seita do tudo a ferro e fogo. E a do lulismo é a do relativismo moral. Então, você veja que eles vão relativizando tudo. Tudo é relativizado. Tudo para eles, no grupo deles, tudo é diferente. Em comum, os dois grupos têm o seguinte, que é dentro do grupo é bom, o que é de fora é ruim. Ruim, é isso. Mas com lógicas diferentes. O pensamento do bolsonarista é preto no branco, ferro e fogo, e o do lulismo é o relativismo. E a gente vai ficar nisso até quando? Mais 10 anos? Mais 15? Nunca vai voltar ao que era antes, onde as pessoas tinham discernimento, ou tinham a capacidade de escutar uns aos outros, de que a política... É que antigamente as pessoas tinham ojeriza política, né? Eu digo que eu sou de uma geração, eu quando era moleque, era de movimento estudantil, fui do PSDB, eu chegava no bar, lá em Santana, lá um bar que eu ia, meus amigos falavam assim, já chegou político aqui, né? Nem vem. E futebol na veia, futebol falando de futebol. Hoje, eu quero falar de futebol, os caras querem falar de política. Só que falam de política igual você fala de futebol, né? A maioria das pessoas falando de política, elas estão falando... Assim, a pessoa acha que está discutindo política. Ela está fazendo um processo psicológico de lidar com os próprios sentimentos, intuições e com a própria imaginação, mimetizando o vocabulário político. Não é, e às vezes falam em cima de fake news, falam... É umas bobagens que a gente escuta que eu até saio de perto, ou fico balançando a cabeça para não entrar em discussão. Eles discutem coisas que não existem. Sim. Então, e discutem como se fosse uns experts, como se fosse uma coisa real. E não existe o que eles estão falando. Mas é que é o mesmo mecanismo que eu estava te falando do jornalista, de querer uma causa. Você defender uma causa ou você entender de política, dá trabalho. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Para você trabalhar com política, não bastou gostar de política. Para eu trabalhar, não bastou. A gente tem que estudar. Estudei, inclusive. E política... Fiz marketing político também. Você estuda. Mas, quando a gente estuda, te abre um campo em que você fala, putz, não tem nem onde estudar isso aqui. Então, a gente vai precisando fazer contato para conviver com pessoas que são grandes pessoas da política, algumas do nosso espectro ideológico e outras não, para a gente poder ir compreendendo aquele universo e aí, pouco a pouco, também na tentativa e erro, a gente vai se inserindo nesse universo. Para você ter uma causa social, você precisa se dedicar, você perde horas, você vai criar inimizades, você vai ter que enfrentar coisas. Hoje, a pessoa tem na rede social um produto que é o seguinte, ele pode fingir que ele tem uma causa e ser reconhecido como se tivesse, que é o caso dos jornalistas. Certo. O jornalista, porque ele posta determinadas coisas, é visto como defensor de minorias, sendo que a ação dele não está trazendo nenhum benefício para aquela minoria, ele só está fazendo um discurso. E o pessoal que quer se meter entendido de política, a mesma coisa. É aquela coisa, ele quer ser entendido de política sem ter o trabalho. Ele quer parar de fumar fumando. Ele quer emagrecer sem fazer exercício. É isso. E ele consegue, porque assim, o vocabulário da política está na internet. Isso. Então a pessoa imita aquele vocabulário, sem estudar, sem entender nada. E eu vejo pessoas convencidas de que entendem. Por exemplo, Supremo Tribunal Federal. Eu trabalhei lá 2 anos, eu fui assessora da presidência. As pessoas vêm me falar coisas... Você fez a rádio? Que é? Rádio? Isso, trabalhava, mas você acaba fazendo um mundo de coisa lá dentro. E fez uma rádio especificamente para uma coisa jurídica, né? Isso. Que eu lembro de alguma coisa disso. Aí, tá lá até hoje, do mesmo jeito, as mesmas vinhetas, mesmo, enfim.
Isso é uma crítica ou um elogio? Não, eu acho que foi um trabalho bom, porque o que dura 15 anos em comunicação? Achei que você estava falando assim, pô, deixei e não avançou mais, ficou lá. O que dura 15 anos foram bases interessantes, que foram longevas. Não, eu acho que sim. E aí, o que a gente vê as pessoas falando, por exemplo, do STF, eu tenho diversas críticas. Mas as críticas que muitas pessoas fazem, elas são críticas que a pessoa não são críticas, elas são imaginação. Imaginação, às vezes, muito fértil. Dá um exemplo. Ai, a coisa que as pessoas falam assim do passado dos ministros. Que esse aqui, todo mundo sabe. Uma coisa que me pega muito é o seguinte, que ministro do Supremo se agacha para político. Aí fala assim, não, porque o ministro fulano tá no bolso do não sei quem. E isso eu ouço até na imprensa, de gente que se acha muito esperta. Sendo que assim, isso não existe por quê? Porque o ministro é perene. E o político tem de se renovar a cada 4 anos. Ele julga esse aí. Exatamente. Se alguém tá no bolso, é esse aí, né? Ele nomeou o cara, nomeado está. Aí fala, eu vejo muita gente falando, não, porque o Nunes Marques, o André Mendonça, eles votam com o Bolsonaro. Não, amor. Não, Bolsonaro foi julgado, nem se candidatar mais pode. O Nunes Marques e o André Mendonça vão morrer sendo chamados de ministro. Mesmo depois que saírem, serão tratados como tal. Eles são vitalícios. Então, isso que eu ouço muito. A pessoa achar que, por exemplo, o Lewandowski, por exemplo, o Flávio Dino vai fazer tudo que o Lula quiser. Cara, o Flávio Dino é tetraneto de general do Império. Entendeu? Conseguiu chegar numa posição que é a única posição vitalícia da República Brasileira. Aí ele vai se agachar pro Lula. Vai nada. Então, assim, isso que eu vejo... Manter respeito, manter relação. Mas o poder é do perene. É isso. O poder é do perene. É isso. E quem tem que se emendar na relação é o que tem que ser renovado a cada 4 anos. O executivo e o legislativo. É óbvio. E isso é uma coisa assim que eu vejo, que eu tento explicar. Tá certo. E que aí, quando eu explico isso, as pessoas falam assim, então você é a favor de tirar a multa da JF? Eu falo, me dá uma preguiça, Não, mas você sabe que esse negócio da multa? Até outro dia me falaram, não, mas ele tirou a multa. A multa foi tirada porque ele já eliminou o processo. A multa já não faz mais sentido porque o processo em si já foi eliminado, já foi, por conta de relação que não era em Curitiba, tinha que ser não sei aonde, já foi eliminado. Essa multa ele tirou por causa disso. Não é porque ele quis tirar a multa, é porque ele já, na fonte, acabou com o processo. Esse processo ainda vai dar muito rolo, né? Ainda acabou. Vai dar muito rolo. Acabou. O Toffoli, disse que as provas que foram colhidas não faziam parte, não tinha. A hora que ele falou que as provas que foram colhidas não era. Não tem direito, a multa também cai. Sim, mas isso ainda vai dar muito pano para manga, porque se nada vale, então a leniência não vale, então eles não podem mais contratar com o serviço público. É verdade, sim. Entendeu? Isso aí, isso ainda vai dar pano para manga pra caramba. O que você acha da Lava Jato? Eu vou mudar de assunto, mas aproveitando, o que você acha? Eu tenho minhas dúvidas, vou falar o que eu acho. Eu acho que a Lava Jato foi importante, mas não eu tenho convicto assim, sim. Nós tínhamos empresas que estavam corrompidas, mas a estrutura da empresa era uma multinacional que tinha condições de fazer obras como o metrô aqui de São Paulo, como rodovia Imigrantes, que hoje está a empresa espanhola fazendo metrô, empresa chinesa fazendo metrô. A Lava Jato, ao mesmo tempo que culpou os executivos, culpou também as empresas, acabando com as empresas nacionais que tinham capacidade de produção que não perdia para nenhuma dessas empresas que vêm hoje ocupar o espaço. Sim, eu trabalhei, inclusive. A CCR era Camargo Correia, era Soares Penido. A grande questão é, essas empresas, elas só davam lucro que tinha corrupção. Nada que não tinha corrupção dava lucro. E eu convivi com eles em Angola também. O Odebrecht tinha um bairro em Angola. Andrade Gutierrez tinha. Todas elas tinham. Era tudo corrupção. Eles tinham um departamento de propina. Isso. E não era
Não era uma coisa de agora. Mas se tirasse isso, não sobrava nada na empresa? Não. Ela não tinha capacidade de engenharia de continuar? Não. Ela não, são empresas que não foram feitas para competir. A gênese dessas empresas é corrupção. Ela não tinha como competir com ninguém. Esse povo estava administrando estaleiro naval, que não dá lucro. Teve uma época que a Odebrecht estava administrando creche em Belo Horizonte. Era tudo feito com base em corrupção. E aí o que aconteceu? Aconteceu a Lava Jato. Aí se diz, tinha que culpar, puseram o departamento de compliance e não tiraram os cabeças, os culpados de dentro da empresa. Os advogados da Odebrecht que estão entrando com o negócio agora, para tentar lá no Supremo, são os caras que já confessaram que fizeram devolver o dinheiro. Então, você tem um compliance, por exemplo, o compliance da Odebrecht eu conheço, é ótimo. Só que acima dele está todo mundo que estava enroscado. Porque, assim, a gente quer falar, tinha como sanear as empresas. Não tinha. Essas empresas não têm como sanear. Elas só operam sendo corruptas. Os executivos, os engenheiros, até para fazer medição, para fazer não sei o quê, a gênese é corrupção. Não é a cultura dessa empresa operar de outra forma. Não tem como. Se tirasse a corrupção, a empresa fechava. É isso. Por quê? Porque é uma cultura. Você está assim, na 4ª, 5ª geração de todo mundo que aprendeu o quê? Como é que é uma concorrência? É você concorrer? Não. É juntar todo mundo, combinar o preço. Aí a gente vai tomar um café com fulano, dá tanto pro fulano, que aí você pega essa, eu pego essa, eu pego essa, outro pega essa. Se for para fazer uma concorrência mesmo, eles sabem. Fazer um mapa de onde cada um ia entrar. Sim. Você vê em países que não tem isso, se eles entravam. Entendi. Não entravam. Eles só entraram. Onde que eles entraram forte? Ditadura africana e Oriente Médio, que é da mesma maneira que eles operavam. Se for para ser sem corrupção, não tem como ali. Então, assim, é uma realidade também cultural brasileira, que não é só nessas empresas, é uma realidade que existe, porque a gente vê o brasileiro falar que não gosta de corrupção, ele não gosta da corrupção do cara que ele odeia. Do dele, você lembra as rachadinhas do Bolsonaro quando começaram? Porque veja bem, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque isso, porque aquilo. Não tem essa cultura de ser contra a corrupção. No serviço público, isso eu já passei, quando você é gestor, você se recusa a tirar uma porcentagem no negócio. Todo mundo tira sarro da sua cara. Todo mundo. Tem gente que... Eu saí faz 15 anos sem gente tirar sarro da minha cara até hoje. Entende? É da cultura. Então, assim, quando você... Já está previsto aquele valor, né? Já está previsto, já era para pegar. E se você não pega, todo mundo dá risada da sua cara e todo mundo fica puto. Por quê? Porque começam a ver que aquele valor ali é um extra. Se você não pega, começa a... Mas por que nesse contrato sobrou e no outro não? Entende? Então, assim, você vira um problema. E o negócio da Lava Jato é que, assim, eles tiveram problemas técnicos? Tiveram. Ocorre que você tentar desmantelar esquemas de corrupção num lugar onde a regra é a corrupção, dá problema. Na Itália foi assim. E depois voltou ao que estava. A gente tem um esquema de corrupção sedimentado, por quê? Porque a população diz que é contra a corrupção, mas é mentira. Não liga. Não liga. Não. Embora eleja sucessivamente todo mundo que fala que vai ser contra a corrupção. Campanha do Jânio Quadros à presidência era o quê? Varre vassourinha contra a bandalheira. Campanha do Collor à presidência era o quê? Contra os Marajás. Por quê? Porque o brasileiro quer fingir que é honesto. A grande questão é... O Bolsonaro foi eleito em cima da mesma coisa. Lula na primeira, a ética... O PT não era ética na política? Era ética na política. Por quê? Porque é uma coisa que a pessoa quer demonstrar, o eleitor dele quer mostrar que tem aquele valor. Mas a verdade é que, se a gente fosse contra a corrupção, o cara que é corrupto, o cara que é safado, ele não passava de cargo de médio porte. Ele nunca chegaria ao topo. Porque quando ele estivesse no médio porte, fosse tentar fazer safadeza, já chegavam para ele, aqui não é assim que funciona. Ou se enquadra ou acabou. E ele se enquadraria. A questão é que no médio cargo vão incentivando os mais corruptos.
em todo canto. Em todo canto. Então, é uma situação que a gente vê as pessoas dizendo que valorizam a honestidade, mas uma sociedade que é montada numa dinâmica que não é assim. E que todas as colônias portuguesas têm isso, né? Porque o Império Português tinha isso. Como é que era? Tem até uma poesia modernista que era: quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão, quem rouba muito esconde, passa de barão a visconde. Sabe, Portugal. Da nossa cultura. Vou falar Portugal. Portugal, uma vez eu me senti no Brasil, isso faz alguns anos, porque era GPS. Eu parei em frente do hotel, subi para pegar uma roupa, ia descer para sair com o carro. Eu deixei o carro na frente do hotel e aí deixei o GPS grudado assim no vídeo. Esqueci, senão eu teria tirado. Aí me ligam, olha, roubaram coisa. Aí eu fui na delegacia. Não, o senhor tem que esperar porque o delegado não está. Mas cadê o delegado? Só é para almoçar. Eu disse, pô, mas são 3 horas da tarde. E espera. E passa outros na frente. Assim, mas e aí? Eu saí da delegacia 8 horas da noite para fazer um BO, que me roubaram um GPS, porque o carro era alugado, para ir levar o carro no aeroporto. Eu fiquei o dia todo, saí 8 horas da noite da delegacia. Falei, por isso que o Brasil é assim, caramba. Foi a mesma. Agora acho que as delegacias estão mais informatizadas, é diferente. Mas era aquela mesma coisa, sabe? Aquele agente lá te atendendo e passando as pessoas na frente, resolvendo o que ele queria resolver. E o delegado não estava lá e tinha que assinar o documento porque estava almoçando, mas já era 4 horas da tarde, o cara apareceu às 8. Mas é o império dessa burocracia do pequeno poder, o poder do guarda da esquina, que era uma realidade na corte portuguesa, dali, e isso existe aqui. Em Angola é assim, em Moçambique é assim, em Cabo Verde é assim, São Tomé e Príncipe é assim. Tem outros países também que são assim, mas tem alguns países que têm essa cultura. E outros países em que a burocracia existe para você oficializar e dar andamento a processos, que não é nosso caso. E aí, quando você tem essa distorção, que qualquer um com um pouco de poder pode ter muito poder se extrapolar, as pessoas acabam ficando corruptas. E quem quer ser honesto, chega uma hora que a pessoa fala: não, dá o que esse cidadão quer, eu não aguento mais isso. Todo mundo já teve uma situação assim. Que chega uma hora que você fala: não aguento mais, estou dando murro em ponta de faca. O que ele quer? Ele quer, então tá, tchau. É uma situação que desestimula. Vamos mudar um pouco esse assunto, falar um pouco dos seus projetos. Você montou o Instituto Direito à Fala. Fala um pouco sobre ele. É o Instituto Direito de Fala, IDF. Eu estou no processo de oficialização burocrática dele. A gente já tem uma sede. Eu já tenho a primeira ação do Instituto, é um podcast sobre liberdade de expressão especificamente. Qual que é o nome do podcast? Pode falar. Pode falar. E aí a gente faz toda quarta, 8 da noite. Você faz ao vivo? Ao vivo. Ao vivo uns, gravado outros. E assim, eu vou. O de ontem, por exemplo, que a gente exibiu com o Leonardo Lopes, ele foi gravado. Na semana que vem, na quarta-feira de cinzas, ele será ao vivo. Certo. Então, depende. Quando eu dei uma olhada nos. Quando eu posso, eu junto. E eu vou trazendo todo tipo de pessoa para falar de liberdade de expressão. Além disso, a gente está precisando de voluntários. Você quer ser voluntário, você quer se juntar nessa causa, só me procura nas redes sociais, fala comigo que a minha equipe vai falar com você. Porque eu estou fazendo parcerias com associações internacionais para entrar, inclusive, em casos de litígio com relação à liberdade de expressão. A gente tem casos absurdos no Brasil. Na área da liberdade de expressão em geral. Mas é mais na imprensa ou é no geral? Nós temos um problema de liberdade de expressão dentro das empresas, nós temos um problema de liberdade de expressão nas escolas, nós temos liberdade de expressão nos restaurantes. Onde que a liberdade de expressão está sendo tolhida? Eu separei em 4 grupos que eu considero como prioritários, que é o imprensa e redes sociais e voz em geral, liberdade religiosa, liberdade de cátedra, que é dos professores, o povo mete pau nos professores, mas eu gosto de professor, e a liberdade artística e, sobretudo, humorística.
Então, num primeiro momento, são essas. E que são pessoas que, para exercerem os seus ofícios, dependem da liberdade de expressão. E ela está sendo tolhida, a palavra for certa é essa, pela justiça. Quem tá tirando a liberdade de expressão? Esses 4 casos, eles são casos em que esse movimento que a gente vê de cancelamento e de censurar os outros, ele se funde com a justiça. Por isso que eu considerei os prioritários. A gente tem já, no Poder Judiciário, pessoas tomando decisão com base em lacração e não em lei. Né? Os casos de liberdade de expressão no Brasil, quando a gente vai pegar liberdade religiosa, liberdade de cátedra, a decisão que está saindo, não estou falando do Supremo, é o gosto do freguês. Os juízes são, vou falar duas expressões, uma para a juventude e uma para os mais velhos. Os juízes são mais caretas, os juízes são mais conservadores, por isso que eles tomam umas decisões onde acaba ferindo a liberdade de expressão? Não, os que mais ferem a liberdade de expressão são os progressistas. Só que aí tem uma insegurança jurídica que é o seguinte, as decisões estão começando a vir muito ao gosto do freguês. Porque quando o ativismo aumenta na cúpula, cada um para baixo não acha mais que é juiz que tem que julgar de acordo com a lei, acha que virou um grande justiceiro social. E aí, se ele é conservador, ele vai defender a causa dele. Se ele é progressista, que não é progressista, é o povo do todes, ele vai com a causa dele. A gente tem humorista proibido de contar piadas sobre determinados temas. Proibido em antecipação de fazer novas piadas sobre determinados temas e discussões ridículas, tipo, não pode fazer piada com idoso. Tá, e com Lula pode, com Bolsonaro pode, são idosos. As piadas dos trapalhões para você, hoje, lá atrás, todo mundo ria, né? Não vai falar que não ria, né? O Mussum... Todo mundo ria. Você acha que hoje, Madeleine acha que era um abuso? Tinha racismo demais, tinha... Assim... Porque hoje, se colocar os trapalhões hoje, se fosse os trapalhões nos dias de hoje, um estava preso, o outro estava cancelado, o outro estava sendo linchado, o outro estava sendo odiado. Por que a gente aceitava antes e não aceita hoje? Porque tem rede social. Então, pessoas que querem fingir que combatem racismo, homofobia sem ter o trabalho, saem cancelando o comediante para fingir. E são pessoas que têm voz. E a justiça tem dado decisões nesse sentido, que eu acho preocupante. Não falta caso de racismo no Brasil. Não falta caso de homofobia. E acho que aqui também tem um componente de analfabetismo funcional que é muito alto no Brasil, que é não saber discernir o que é um discurso objetivo de um discurso subjetivo. Um humorista no palco está fazendo um discurso subjetivo, não uma incitação. Eu digo isso sempre, eu não consigo ter respeito por adulto que se ofende com piada. Não consigo. Eu não consigo também. Tem piada que eu gosto, tem piada que eu não gosto. É isso, é paciência. E aí várias pessoas falam para mim, não, mas qual é o limite do humor? Tem isso do Ministério Público sair, qual é o limite do humor? Eu acho que o Ministério Público está investigando é pouco, devia investigar show pornô, no pornô ao vivo. Se der um tapa, que tapa é agressão, que tapa é o tapa do show? Se tem uma mulher e um homem e ele fizer a cena só com a mulher, é homofobia? Eu acho que tinha que partir para isso também, vai investigar pornô também. Porque, assim, o humor é algo que está fora desse espectro do discurso objetivo. Aí a gente tem o quê? A liberdade de cátedra. Tem um caso de uma professora que tem processo administrativo, tem não sei o quê, 40 processos na justiça, por transfobia, sendo que transfobia nem crime é, nem a regulamentação disso existe. O que é a transfobia dela? Estava num seminário e falaram não sei o que das pessoas que menstruam. Ela falou, desculpa, eu quero ser chamada de mulher, não de pessoa que menstrua. Até porque eu nem menstruo mais. Ela falou isso. A partir disso, ela foi linchada, assim, de riscarem o carro dela, escrito transfóbica, tentarem bater nela, o caramba. Isso está acontecendo com professores direto. E como que as redes sociais atrapalharam o jornalismo? Como que a gente consegue confiar no que os jornalistas estão escrevendo hoje? Principalmente porque... vou falar, o
que eu acho? Muitos têm preguiça de estudar o que estão escrevendo, né? Eu tinha um chefe, trabalhei com o ex-ministro Paulo Renato, faleceu já, e ele reclamava assim, eu não aguento, vem uns jornalistas aqui, antes eu tenho que dar uma aula para ele fazer a pergunta para mim, porque senão sai só bobagem, porque ele não sabe nem o que ele está me perguntando. Mas é a mudança de modelo de negócio na imprensa. Há 15 anos atrás, eu era âncora da Jovem Pan. O salário que eu ganhava naquela época, há 15 anos, sem corrigir, tá? O salário que era de 15 anos atrás, hoje você paga 4. Você vai ter a mesma qualidade? Não, porque mudou o modelo de negócio. A internet abocanhou o bolo publicitário. A internet já recebe 50%. Eu vejo preguiça, sabe? Eu não sei se a palavra é essa, mas as pessoas hoje têm preguiça. Eles são copia e cola do que sai na internet. Muitas vezes Mas a pessoa não tem capacidade intelectual também. Então, porque muitas vezes ela divulga algo que ela não teve nem capacidade, ela como jornalista, porque pegar uma pessoa sem discernimento, pegar uma pessoa mais velha que acaba divulgando fake news, tudo bem, não sabe nem mexer no Google. Mas o cara que é jornalista, ele acaba divulgando algo que ele não teve nem a capacidade de dar um Google para ver se é verdade. Mas é porque mudou o modelo de negócio. Então, assim, antes, se você fazia investigativo, por exemplo, você entregava uma matéria no mês. Hoje, eles têm que produzir 10 textos por dia. O que questiona e fala, não, peraí, precisa checar isso aqui para ver se é verdade. Ele emperra a engrenagem, entendeu? Porque antes você tinha o noticiário, por exemplo, o jornal, era uma impressão por dia, agora é o tempo todo, é constante, aquela velocidade. A gente está vendo essa velocidade passando para a televisão, a história do âncora que apura no ar. Essa falta de capacidade, essa falta é isso, um povo mais despreparado, não ajuda também a fortalecer essa turma que quer calar, quer acabar com como que é, direito de expressão, quer fazer uma ditadura branca em cima da opinião das pessoas? Veja o tanto de jornalista que apoia esse PL das fake news. O tanto de jornalista. Essa é a área que eu estudo, a área da liberdade de expressão. Isso. E da área digital. Eu fico estarrecida. Como pode? Porque, assim, os que estão sendo pagos aí eu entendo. Ele foi pago, está fazendo lobby. Agora, quem é jornalista e está apoiando isso, ou a pessoa é suicida, não quer mais trabalhar, ou a pessoa não tem capacidade de ler. O meu principal problema com o projeto, qual é? Primeiro, você trabalhou no legislativo. Uhum. A maioria, assim, metade do projeto, o artigo não tem uma definição de algo. O artigo é assim: serão punidos crimes, não sei o quê. Os crimes serão definidos pelo conselho tal. A punição será definida pelo conselho tal. Aí vai no outro. É proibida a divulgação de fake news. A definição de fake news será dada pelo conselho tal. A punição será estabelecida pelo conselho tal. O mecanismo da punição será estabelecido pelo conselho tal. E fica tudo, conselho tal. Que conselho é esse? É um conselho que terá qual composição? Não se sabe. A regulamentar depois. Então, assim, essa lei ela tem tanta abertura que depois de votada dá para fazer qualquer coisa com ela, inclusive o governo da vez, ele próprio nomear um conselho que estabelece o que quiser. Ela é mal feita. E a outra coisa eu acompanho muita legislação de regulamentação de internet no mundo todo. Não existe nenhuma regulamentação focada em conteúdo que seja democrática. A nossa legislação, que eles estão falando que é igual da Inglaterra, né? Cara demais. É uma cara de pau, cara. Até a assessora deles veio me falar, porque acho que todo mundo é idiota, né? Porque, assim, qual que é a diferença do conteúdo para o que é na Europa, o que é na Austrália, o que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a regulamentação é sobre o algoritmo. O algoritmo tem de estar dentro da lei e não fraudar a opinião pública. Então, por exemplo,
Quando você está vendo, isso a inteligência artificial vê, um grande volume de contas com o que eles chamam de comportamento atípico, que é a conta robotizada, interferindo em determinados assuntos de política, você interrompe e comunica o governo. Você está vendo aquilo ali, promovendo um crime, você comunica o governo. Não é o que foi dito, não é Dona Maria de Birigui que se empolgou com aquilo e escreveu uma bobagem que vai ser perseguida. Não, o que ele vai ver é o seguinte, olha, tem uma atividade atípica aqui que está trazendo muitos perfis para isso de uma forma anormal. Nós identificamos que isso está acontecendo. Aí você vai ver quem é que está fazendo atividade atípica. Isso é no atacado, não é no varejo. Para você conseguir regulamentar, vendo o que cada um publica, o pessoal que trata do assunto costuma dizer que é como você enxugar um edifício de gelo com um guardanapo de papel. É impossível. Quando você regulamenta conteúdo, que é o que a gente está tentando fazer, você consegue fazer o quê? Não consegue regulamentar as redes, porque a rede você tem que ir pelo algoritmo, pelo grosso. Você consegue calar a opinião pública. A legislação brasileira, o PL das fake news, ele não é o mesmo espírito do PL da Inglaterra, é mentira. E eles sabem que é mentira, primeiro porque ele foi completamente reescrito. Ele é igual os projetos que você tem na Bielorrússia, na Rússia, em Gana, em todas as ditaduras africanas. Ele regulamenta o conteúdo do que a pessoa fala e tem coisas assim altamente subjetivas. Não sei o que é fake news. Ele nem estabelece o que é fake news no projeto. Ele nem estabelece. Aí, por exemplo... Eu falei isso para ele. Falei, outra que um grupo de pessoas para discutir o que o outro está falando. Isso não dá certo. Uma hora o cara não gosta do fulano, vai pesar a mão no ciclano. Aí o outro vai falar a mesma coisa, mas é amigo, ele não vai pesar a mão. Não tem isso de se discutir, querer discutir o que cada um está falando. Não existe isso, ou o que cada um está fazendo. Você está pensando, não existe isso, porque você está pensando em como bem regulamentar o setor. Isso. Então, mas e se for mesmo para calar as pessoas, aí funciona. Então, de verdade. Para calar as pessoas, funciona assim. Isso. Te trago N exemplos. Na Bielorrússia, na Rússia, como está funcionando agora. Eu falei por Orlando, as coisas começam de um jeito e terminam de outro. O objetivo é bonito, mas distorce lá na frente. Essas coisas vocês podem ver as agências reguladoras. É tudo apadrinhado, elas não funcionam. Quando você precisa, ela não pune ninguém. A Enel, o Enel, como fala aqui em São Paulo. Cadê as agências reguladoras? Pô, já não funciona a Enel há muito tempo. Não foi agora nas chuvas desse. Não foi. Funciona faz tempo. Ela já dilapidou parte do patrimônio, mandando todo mundo embora e entregando um serviço porcaria. Nunca vi uma agência. Já que só pegar o Procon. Pega o Procon, quanto tem de reclamação, de quantos anos tem o Procon. Não precisa ir longe, só dá um Google no Procon que tá lá. Quer ver que não funciona. Ou seja, as coisas começam de um jeito e terminam de outro. E a agência reguladora foi feita com uma lei de base boa. Boa, não estou falando mal. Né? A ideia era correta. Imagina você isso ia privatizar, você abria para você abria, fazia a concessão, mas o poder público ainda era gerenciador através das agências. Okay. A lei era boa e já esculhambou. Isso. Imagina isso que começa com uma lei que é igual de ditadura africana, é igual da Rússia, é igual da Bielorrússia. Não dá. Eu não apoio. Não tem como. E a gente vê até jornalista apoiando e, mais uma vez, decidindo pelo medo. Porque como essas forças políticas agora perseguem muito a gente, ameaça de morte, vai em escola de filho, faz esse tipo de coisa, né? Tipo, as pessoas têm medo. Mas assim, primeiro que não vai resolver isso, esse tipo de perseguição. E depois que, assim, isso de você criar um Ministério da Verdade, por exemplo, né? É lógico. Estão falando agora que vão caçar tudo que é candidatura de quem falar fake news. Então, todo petista que falar que o impeachment da Dilma foi golpe vai ser caçado? Não vai caçar nada. Então, mas são 2 pesos e 2 medidas. Esses dias, o Ministério dos Direitos Humanos emitiu uma nota, assim... Eu acho até que a nota devia mudar o nome do ministério para Ministério dos Humanos Direitos. Vergonhosa. Contra a CONIB.
a entidade judaica, porque a entidade judaica tem tomado ações contra pessoas que fazem declarações antissemitas. E aí disse que isso é censura, que isso, que aquilo. Gente, quanto jornalista tem que já tomou essas medidas, que foi impedido a priori de publicar coisas? Já teve, vou dar um exemplo, Globo do Paraná, dando um caso da Assembleia Legislativa deles. Uma juíza de primeira instância no plantão obrigou a Globo a tirar a reportagem do ar e, se reportar de novo sobre o caso, toma multa de não sei quanto e pode perder a concessão. Com que argumento que pode atrapalhar o andamento do caso? É um caso de corrupção, é um caso delicioso, aliás, que é o seguinte, um vereador, que agora é deputado estadual, fez o uso do microfone acusando o outro de ser corrupto, acusando outro deputado de ser corrupto. E aí você vê a liberdade de expressão como está vilipendiada. O parlamentar tem imunidade da sua palavra. E aí o pessoal fala, mas não para cometer crime. É para cometer crime. Porque se não fosse para cometer crime, não precisava de imunidade. Correto? Ele não pode cometer o crime comum, né? Mas de palavra pode. Foi processado e aceitou o processo, o juiz, tá? Olha a vergonha, porque você lembra bem isso? 5 anos atrás, ninguém questionava a liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Bom, processou o cara, porque chamou de corrupto. O cara arrumou a delação premiada do tal do corrupto, em que ele admitia, ele gravou a delação premiada, tinha lá o vídeo dele, admitindo ao Ministério Público que pediu propina de tantos mil reais a esse, pediu propina de tantos mil reais a esse, e aquilo foi utilizado num acordo em que ele devolveu o dinheiro. O que o parlamentar que estava processado por chamar de corrupto fez? Anexou o vídeo no processo. Este vídeo foi parar na imprensa. O cara, o corrupto, entrou com processo contra a Globo do Paraná. E ganhou. E a justiça mandou tirar do ar. Aí, ok. Aí o Ministério dos Humanos Direitos, Silvio Almeida, ok, normal, nada para ver por aqui. Eu estou citando um caso. Tem trocentos. E no interior isso virou agora. Jornalismo de interior, sabe, sempre foi complicado. Sempre. Sempre foi. Agora virou uma coisa impossível. A revista Cruzoé, que já está censurada, foi a primeira, né? Foi a estreante, a comissão de frente dos repórteres censurados. Humorista censurado, tudo não abre a boca. Quando é alguém que faz declarações antissemitas do tipo não importa quem sejam os gatos, desde que caçem ratos, para chamar os judeus de ratos, como se fazia no nazismo, aí o Ministério dos Direitos Humanos se manifesta. Quando você dá na mão de alguém o poder de decidir o que é verdade ou não, o que é fake news ou não, é isso que acontece. Quando é o inimigo dele, tudo pode acontecer contra o cara. Quando é o amigo dele, ele defende até a morte mesmo quando está errado. E esse teu livro, Cancelando o Cancelamento, tem alguma... Veio antes do Instituto? O livro veio depois? Tem a ver com liberdade de expressão? Tem. O livro veio antes e ainda não havia tanto esse movimento em que as instituições brasileiras faziam a censura. Estava numa fase anterior, quando eu escrevi, que era quando a militância se encarregava disso. Ou a militância da esquerda por conta do cancelamento, porque eles querem que você perca todos os seus empregos, eles se unem, eles vão atrás, eles têm business já sedimentado nisso, de tirar o lugar de um para colocar o deles no lugar. Eles estão no mainstream, eles calam as pessoas, isso é a esquerda. E a direita calava como? Pegando você... Eles pegam sempre um para todo mundo perseguir. Um é tirando seus empregos, eles estão no mainstream, te impedem de trabalhar. E a direita era incentivando o bandidinho a ir ameaçar a sua família, a ir na casa das pessoas mais velhas da sua família tentar entrar, a ir no colégio do seu filho tentar tirar o seu filho. Sei lá, já aconteceu comigo, eu estou no mercado, recebo mensagem do Instagram, era foto minha pelas costas. Nós sabemos quem você é, você não sabe quem nós somos. Caraca. A direita faz isso.
E aí muita gente fala, a direita... Porque assim, a direita faz isso... Será que era ameaçador ou era... Será que alguém que tinha capacidade de ir até o fim da ameaça? Ou é só... Eu fui com a polícia atrás. Porque tem um monte de machão atrás da internet, né? Sim, mas foram na escola do meu filho. A hora que você põe sentado aqui, mas foram na escola do meu filho. Meu filho tinha 7 anos, foram na escola dele. Caraca. Só que também incompetente, como você sabe. É isso. Eles foram na escola errada, foram na que ele estudava antes. E aí o porteiro me liga e fala assim, olha, tá acontecendo um negócio estranho, que tem uns rapazes aqui que falaram que são tios do Lourenço. Aí eu já me liguei e falei para ele, seu Joaquim, sai atrás, não sei o quê. Mas já tinham, acho que ficaram com medo, porque falaram com o porteiro e viram que ele pegou um telefone. E não tinha câmera, não tinha nada. Mas depois, com a ajuda da polícia, eu consegui identificar. E a gente que está até hoje por aí, trabalhando com deputado, trabalhando com influencer, trabalhando com não sei o quê, bandidinho. Quem quiser comprar seu livro, encontra onde? Na Amazon? Na Amazon tem com desconto. Então, assim, esse livro ele vem antes e ele fala, sobretudo, de uma coisa que enche muito o saco das pessoas, que é a lacração. São os progressistas. E coisas como... Eu disse que meu programa, quando eu falo isso aqui, é um programa para informar, não é para lacrar. Sabe? Pode ter corte, pode ter o que... Não tem, os cortes vêm, mas eu quero informar as pessoas, eu quero trazer notícia. Eu não estou preocupado em lacrar, em virar views, em virar coraçãozinho, virar joinha. Eu quero que as pessoas tenham a capacidade de entender, não só a política, a gente está falando de política, mas eu já trouxe o presidente da Mancha Verde aqui, que faz política numa área diferente da política tradicional do colarinho branco, né? Eu quero que as pessoas entendam que a política faz parte do dia a dia. Não é só a política de Brasília, a política da prefeitura, no modo geral. Mas num contexto geral, não é para ficar lacrando, para ficar joinha, eu não preciso disso. E lá eu falo também, por exemplo, sobre essa máquina que tem das empresas, tipo, teve esse escândalo da Mind, que a menina se matou. Isso é um mercado. Tem a Mind, tem a Play9, tem a Brunch, que são grandes, e tem várias outras. Qual é o business delas? Por que é diferente? Porque elas são agência de publicidade da marca, elas são as únicas agenciadoras de um casting de influencers com milhões de seguidores e são as donas de sites ou de fofoca ou de entretenimento que comentam sobre os influencers, que são os que comentam sobre a marca. Então, elas têm o poder de levar qualquer pessoa ao céu e ao inferno. Como? Burlando o algoritmo. Como que é essa burla? Quando um tem uma ação de marca, ou para fazer propaganda da marca dele, ou porque, vamos dizer, o concorrente dele está fazendo propaganda da outra marca, então ele quer sabotar o concorrente. Ele vai falar mal do concorrente, não sozinho. Vai ele, todos os outros junto. E dos sites de fofoca, todos replicam. Por que isso burla o algoritmo? As pessoas pensam que assim, eu sigo determinadas pessoas e eu tenho tantos seguidores. O que eu posto, meu seguidor vê. O que quem eu sigo posta, eu vejo. Só que não é assim que funciona. Quando você posta, vamos dizer, você tem 1000 seguidores. Se 10 reagirem, ele mostra para 11. Se 100 reagirem, ele vai mostrar para 200. É progressão geométrica. Então, quando eles postam todos juntos, um posta, trocentos reagem. Isso ganha uma dimensão que não tem, acaba chegando na imprensa. Por isso que você vê, por exemplo, Léo Lins, Danilo Gentili, Maurício Meirelles, sempre estão errados. Eles sempre são machistas, são homofóbicos, são isso, aquilo. Os comediantes que são da patota e que são agenciados por essa gente podem fazer a mesma piada e não acontece nada. Então Luísa Sonza foi condenada por racismo. Onde que tá? Eu falei, é isso. É um business. Para um vale, para outro não vale. Mas isso é dinheiro. É censura. É censura e minha preocupação já virou um business. Por isso que eu fiz esse livro, Cancelando o Cancelamento. Que ele vai, as pessoas vão falando para mim que elas vão entendendo, falando, porque eu vou trazendo vários casos, para a pessoa entender. Sabe isso aqui que cancelaram o cara? O interesse comercial era esse. A pessoa que entrou no lugar foi essa aqui, que era agenciado por fulano, que não sei o quê. E eu vou trazendo isso para as pessoas entenderem que já virou um business. E é um business, muita gente fala para mim, não, mas eu entrei lá para falar também porque eu fiquei indignado. Como todo movimento de internet,
ele se baseia em uma única grande verdade. Enquanto houver otário, o malandro não morre de fome. O malandro é o que está ganhando. 98%, eu arrisco dizer, nem sabem o que está acontecendo. São tudo embalo. Então, as pessoas precisam tomar cuidado quando elas vão no embalo, porque ela acha que a pessoa está defendendo uma causa, mas, na verdade, a pessoa está defendendo uma grana, está puxando o tapete de um concorrente. Eu já vi fazerem isso, fazerem cancelamento. Teve um caso que eu acompanhei, que eu até coloquei no livro, que foi a coisa mais bizarra que eu vi. Tinha um menino, esses grupos que eles têm agora de masculinista, de não sei o quê, virgem. Tem isso aí? Tem, eles defendem a masculinidade, não sei. Homem que sai defendendo a masculinidade, não sei o que, a gente já sabe que não tem muita segurança nessa área. Ele precisa dos amigos para defender a masculinidade dele. Precisa juntar em 10, vou falar que é macho. Mão do que é mão. E tem esses grupos. Aí eu tô infiltrada em tudo que é grupo para acompanhar. Aí tava nesse grupo. E um deles chegou uma hora e falou: a vagabunda que eu tava namorando me traiu. Mas eu só vi dias depois isso. Aí ele colocou lá os prints. Ele achava que ele estava namorando com uma moça, tá? A moça não sabia. E eu vi os prints, assim, das conversas dele. Ela não sabia, porque eles falavam de coisa da faculdade, de não sei o que. Ela não sabia que estava namorando com ele. E ela arrumou um namorado. E botou uma fotinho. Mocinha, assim, sabe? 19, 20 anos. Botou uma fotinho no Instagram dela com o namoradinho. Era a época que estava acabando a pandemia, então muita gente começou a viver de lojinha do Instagram, lembra? Vendia roupa, vendia isso. Bom, eles se uniram todos para cancelar ela de uma forma que ela perdesse a loja, e a menina perdeu a loja. Que sacanagem. Então, assim, só que aí eles vão falando o quê? Inventa uma história que ela fez determinada coisa, e aí marca você continuará comprando na loja da mulher que fez isso? Aí a pessoa, quando é marcada, ela fica constrangida e fala: não vou comprar, já bloqueei, vai lá e xinga a mulher também. E eles conseguem fazer isso. Então, assim, muita gente... O livro eu falo de casos famosos, mas depois dele, muita gente me procurou contando histórias assim. Eu ia ter uma promoção no banco que eu trabalho. Aí o cara forjou tal coisa, deu print, mandou pro compliance e eu perdi a promoção e outra pessoa ganhou. Caramba. Então, assim, isso virou uma forma de concorrência desleal. E o que eu falo para a pessoa prestar sempre atenção é em movimentos de bullying. Quando pega um só para ser Cristo de todo mundo. Quando tá todo mundo batendo num só o dia inteiro, ali tem. E tem dinheiro. Se esse um só não é o presidente da República, não é o governador do estado, não é uma pessoa poderosa, é um artista, é um influencer, é um não sei o quê, tem dinheiro na parada. Bom, e para encerrar, eu ando meio emotivo, semana de aniversário do meu filho. Você me fez chorar por conta da sua visita a Israel. Principalmente com você encontrar as famílias. Cara, eu não falei isso para ninguém. Vou falar para você. Eu não falei antes porque eu não conseguia falar sem chorar. Eu tive uma única crise. Eu tô aqui me segurando também. Eu tive uma única... eu fui repórter policial, eu tenho experiência em cobertura de tragédia, de conversar com as pessoas. Eu não tenho. Mas no dia que eu conversei com os reféns, eu conversei, mantive, fiz toda a filmagem que eu tinha que fazer, tudo certinho. Na hora que você estava filmando, você estava chorando? Não. Achei que você tivesse. Não, porque eu não choro para não atrapalhar a emoção da pessoa. Entendi. Eu quero que a pessoa passe aquilo para mim, eu não quero atrapalhar a emoção dela, não quero entrar no caminho dela e eu não quero que ela ache que eu tenho algum tipo de repulso ou que eu não vou querer lidar com aquela história. Eu tenho que ser receptiva. Só para reforçar, porque eu comecei que realmente me emocionou. Madeleine, a semana passada ou retrasada? Passada. Foi junto com um grupo de brasileiros, eram jornalistas? Eu fui convidada pela família Safra. Havia várias pessoas importantes, representantes da comunidade judaica brasileira e 4 jornalistas não judeus. Certo. Foram visitar locais que, inclusive, civis não têm autorização de entrar, correto? Eu sei um pouco porque, inclusive, teve um dia que eu faço de terça e quinta, ou segunda e quarta, faço um programa na Jovem Pan,
que é o que o Capês apresenta. E o Capês estava junto, era um dos jornalistas, isso. Para você ver, quando ele entrou, o negócio era tão forte, dele estar lá falando e tal, nós fomos para primeiro lugar, passamos a Globo News, passamos CNN, e passamos um volume que muitas vezes não acontece. Por isso que eu tô só te relatando, não tem muito a ver, mas a curiosidade e como é um tema sensível, porque a guerra, as pessoas já estão meio cansadas de ficar escutando da guerra daqui, guerra da Ucrânia, guerra não sei o que lá. Mas contar o que as pessoas estão vivendo, ou em locais, você foi lá na praia, apontou Gaza, né? Isso, aquela praia que eu fui chama Ziquim. Mostrou os banheiros onde as pessoas ficaram, se esconderam. Tá? Aquela praia de Ziquim é uma praia que você vai para acampar de fim de semana. Existe esse costume lá, porque não tem violência urbana. Então você manda seus filhos, vai com a professora. Ficou uma semana lá? Fiquei. Fica no acampamento de fim de semana. Eles vieram pela água. Os professores enfiaram as crianças no banheiro. Eles mataram todo mundo. Não sobrou ninguém. E assim, eu fui nesses lugares e conversei com por exemplo, eu trabalhei como consultora internacional da ONU. Isso. Eu sei o que eu não sei de geopolítica, eu não vou me meter a fazer análise geopolítica, e muito me entristece ver pessoas falando de uma guerra como se fosse uma partida de videogame ou um filme da Marvel. Quando você foi para lá, você já considerava o Hamas um grupo terrorista ou você não considerava um grupo terrorista? Claro, evidente. E assim, é a única democracia da região. Você voltou com mais raiva? O estar lá te deixou com mais raiva? Eu não sei se a palavra é raiva, te deixou... Você voltou mais impactada? Impactada, sim. Foi uma experiência que me mudou por duas coisas. Uma coisa que eu não tinha pensado. São 4 meses de guerra. Esta geração já é refém dessa guerra da mesma forma, com menos escala, mas da mesma forma que no século passado uma geração foi refém do Holocausto. Por quê? Nós já temos as famílias que tiveram essa coisa assim, Israel era a terra segura, é a única democracia do Oriente Médio, é o único lugar onde mulher pode trabalhar, é o único lugar onde as pessoas homossexuais são aceitas. Tem gente lá que eu conversei, famílias que fugiram das ditaduras sul-americanas, o filho, que era subversivo, não sei o quê, mandaram para Israel, e agora o filho dessa pessoa foi para o exército, e foi lutar em Gaza e jogaram uma bomba e o moleque tá cego. Então, eu estou trazendo todas essas histórias no antagonista. Eu fui lá fazer o quê? A partir de quando eu consigo ver no antagonista? Eu já estava. Logo depois. Tudo que eu vi, eu vi no teu Instagram. Eu fiz um diário de bordo, né, no Instagram. E na semana depois do carnaval, a gente vai trazer 9 vídeos com 9 temas diferentes. Eu não vou lançar no carnaval, né? Na semana após o carnaval, são 9 vídeos com 9 temas diferentes que eu vou falar. Primeiro, a questão das mulheres. O que te chamou mais atenção? O deboche com que eles lidam com a vida humana que não esteja dentro da jihad deles. O Hamas tem um documento de fundação... O Hamas, não Israel. Não, Israel também? Não. Israel, você acha que está sendo genocida como parte da imprensa, principalmente a imprensa de esquerda, gosta de tratar Israel? A imprensa de esquerda vê genocídio até em barraca de cachorro-quente. O Tribunal Penal Internacional disse que Israel deveria tomar medidas para que os políticos de extrema-direita não conduzissem ao genocídio. Portanto, o tribunal já disse que não há genocídio. Ponto. Por outro lado, o Estatuto de Fundação do Hamas diz claramente que o objetivo do Hamas é eliminar o povo judeu de todo o mundo. É o objetivo, não é terra. É eliminar o povo judeu de todo mundo, estabelecer em âmbito mundial um império de teocracia muçulmana na visão do Hamas. Para você ter uma ideia, o Hamas é repudiado pelo conjunto dos países árabes. Sabe esses que emitem fátuas? Tem uma fátua, uma ordem sagrada contra o Hamas. Porque eles acham os caras ouvem. Olha isso. Nossa. Você sabe o que é abominação que eles podem eliminar, que eles precisam eliminar da face da terra para estabelecer o reino teocrático que eles querem? Por exemplo, homossexuais, cristãos, mulheres que trabalham fora. Então, assim, eu li o Estatuto de Fundação do Hamas lá atrás.
É de 1988 isso. E é muito estranho porque, assim, eles falam claramente o que eles querem. O que me chocou, eu vi aquele vídeo de 47 minutos, tão falado vídeo. Que apresentado por jornalistas, né? Eu vi lá, eu não vi aqui, não aguentei ver, eu não quis ver aqui. Mas lá eu topei ver. E assim, sabe o que me chocou? O deboche. É algo, eu acho que... Nossa vida não vai ser nada. E aí eu ouço pessoas falando assim... pessoas de bem, né? Famílias inteiras, né? Estavam dormindo, não tinha feito mal pra ninguém. Eu ouço muita gente falando assim, a bandidagem no Brasil também assim, não é. Existe uma diferença fundamental. A bandidagem no Brasil quer dinheiro e poder. Isso. E eles tratam pessoas como efeitos colaterais porque eles querem o dinheiro e o poder. Eles querem matar as pessoas. Esses caras lá querem só matar. Não querem, né? E assim, não é dinheiro, até que não levam nada, só matam. Não, roubam também as coisas, celular. Roubam. Roubam porque... Mas assim, não é que eles queriam roubar, eles querem matar. Depois que roubou... Já que tá ali, né? E eu vi coisas do tipo. Vi o que eles trouxeram, por exemplo, os caras, eles próprios filmando de GoPro. Eles explodiram um lugar naquela festa lá que tinha os jovens e começaram a pegar quem tinha ficado vivo e botar na caminhonete para levar de refém. Aí eles saem com a caminhonete e percebem que um menino tá sem braço. Eles explodiram o braço do menino. O cara vira e fala, nossa, eu tenho que tirar uma selfie, não sei o que, e cata o cara pra tirar selfie, pra mandar pros amigos dele. Escroto. Assim, o deboche, o tempo todo esse deboche, assim, os caras matando cachorrinho, o cachorro passava pra cá, eles brigando pra quem ia arrancar a cabeça de um cara com uma enxada, porque queria sair no vídeo. Não, eu falei pra minha mãe que eu ia fazer já. Peraí, fulano, sou eu. Não, mas você não tem prática, vou eu. Assim, a gente vê, por exemplo, questões de guerra, filme de guerra, em que há exageros, né? E em toda guerra é óbvio que há exageros. A guerra é o exagero por excelência, né? Mas, assim, você vê um modo combate. Ali era o deboche, sabe? Isso que me chocou. É o deboche, é como... Eles têm um prazer com aquilo, mas sabe assim, quando tá achando divertido? Não é aquela coisa essas coisas que a gente vê de imagem de guerra. O protagonista, você estava falando, você vai mostrar como. Como que vai ser a sequência do que você vai mostrar no protagonista? Eu separei por temáticas, porque assim, eu não vou falar de questão geopolítica, de exércitos, de não sei o quê. Eu fui lá ver o que acontece com a vida das pessoas 4 meses depois do terrorismo. Porque assim, esse terrorismo... Existe uma atmosfera de insegurança lá? Muito. O tempo todo você está escutando no míssil no ar. E o aerodrome é o primeiro, né? Tem 2 sistemas mais evoluídos. Vou fazer uma consulta particular. Eu todo final de ano vou para algum lugar fora, né? Esse ano eu parei no Catar, mas eu fui para o Japão. Minha mulher cismou que quer fazer Dubai, Egito, Israel. Eu falei, você tá louca de fazer Israel agora? Não, já tá tudo calmo. Calmo, filha. Não, aí eu mandei um vídeo outro dia de um menino que encostou num policial, tirou uma faca e começou a esfaquear o policial. Aí eu falei assim, é isso que você acha que tá calmo? As pessoas lá descem do carro e saem atirando, não pergunta quem é, se é de fora, se é daqui, se não tá calmo. Dá pra aconselhar minha esposa, tudo bem, pode ir para Israel ou falo para esperar? Se ela tiver escolta do exército, sim. A gente teve escolta de pessoas armadas o tempo todo. Quer levar família, menino de 11 anos, o pai e a mãe. Não, Dubai é tranquilíssimo. Dubai sim, né? O Egito... É que o pai quer conhecer o Egito. Mas ela não quer ir só para... Eu entendo ela, não quer fazer só o Egito. Já que tá no Egito... vai... mas não é um... Vou escolher outro lugar, né? Assim, as pessoas que... Eu conheço muitas pessoas que conhecem Israel, que vão sempre, ou que têm apartamento em Tel Aviv na praia, e que estão indo. Mas é diferente você conhecer, você ter laços lá, você conhecer... E assim, você tem que estar preparado porque é o seguinte, você chega nos lugares, você já tem que saber onde é o abrigo, porque é míssil o dia todo. Assim, tem até filmagens que eu trouxe, porque a gente foi numa base militar... Lá, você viu?
Eu não vi, mas a gente estava numa base, o Capês estava comigo, que o cara que estava do lado da gente, o soldado, que eles têm olho para ver, ele filmou até o míssil chegando e o outro interceptando. Mas o tempo todo você ouve o barulho. O barulho é o tempo todo. Pá, 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 pá. E quando toca, tem uma sirene, eu tive muita sorte, porque assim, quando teve o ataque em Tel Aviv, a gente estava em Gaza. Quando teve em Gaza, a gente estava no norte. Quando teve no norte, entendeu? A gente não pegou, sempre estava fora. Mas assim, todo dia tem míssil. Você tem um app que você tem que colocar no seu celular. E quando tem míssil na sua região, o app dispara, que é para você buscar um lugar para você se esconder. Qual que foi o teu maior desafio estando lá? Era ter segurança? Era o hotel? Era chegar nos locais? Era a emoção? Qual foi o teu maior desafio nessa cobertura? O desafio emocional. Porque o resto é logístico, né? O resto você tendo, e a gente tinha lá uma organização que fazia isso com a gente, até pessoas que falam português. Não sei se você sabe, a pessoa que é a chefe da organização que lida com a família dos reféns é uma mulher que morou no Brasil, fala português, tem uma filha brasileira. Esta filha brasileira estava aqui no 7 de outubro, pegou um avião, aquele primeiro avião do Exército, para ir para lá combater, se alistou no Exército e trabalha como porta-voz do Exército agora. É uma das porta-vozes do Exército. Então, assim, o tanto de histórias que você ouve, porque primeiro que é muito cruel, e depois que te dá aquela sensação que se a gente permitir que essa seja a nova forma de terrorismo, ninguém mais está seguro. Porque as pessoas que foram atacadas ali não tem nada a ver com aquilo. O cara é dentista, ele tem um comércio, o povo dos kibbutzim. O kibbutz é o povo mais paz e amor, cara. Eles nem têm a propriedade deles, é uma propriedade só que todo mundo divide. Então, assim, se isso fica assim, até onde vai? Porque a gente já teve ataques no mundo inteiro, porque eles querem fazer a jihad no mundo todo. Nós temos gente fazendo ataque antissemita em loja mística de Arraial da Ajuda, cara. Então, você acha que o antissemitismo aumentou no mundo, até por conta da guerra? Não por conta da guerra, por conta dessa coisa deles dividirem o mundo entre oprimido e opressor. Isso eu trouxe no meu livro, Cancelando o Cancelamento, que é de 1 ano antes da guerra. Eles dividem todo mundo em oprimidos e opressores. Quem são os oprimidos? Não são as pessoas oprimidas. É quem eles estabelecem que está na categoria de oprimido. E o oprimido tudo pode. Quem são os opressores? Não é quem oprime, é quem eles estabelecem que está na categoria de opressor. E contra o opressor tudo pode. Para eles, o judeu é o ícone da raça branca colonialista. Então, no meu livro até eu trago vários episódios em que, por exemplo, alguém acusava o Thiago Leifert de ser racista. E vinham todos esses influencers progressistas. Pois é, judeu, né? Vários. Assim, eu coloco exemplos daqui e trago outros autores internacionais que colocam isso em todo mundo. Essa pauta do identitarismo, ela é de raiz antissemita. Ela é antissemita. E ela estava trazendo isso já na sociedade. Tanto que a guerra estoura. As cenas que a gente vê são horrorosas. Nós estamos falando de uma teocracia islâmica que é contra todas as pautas progressistas, é contra mulheres independentes, mata homossexuais, mata quem tenha qualquer tipo de religião. A pena de morte eles próprios que dão. Tem todo tipo de restrição às pessoas. Você acha que esse mais de 100 reféns vão ser soltos com vida? Olha, já teve recentemente, essa semana já saiu a notícia de que 32 estão mortos, né, dos 136. Eles mataram agora ou já estavam mortos e ninguém as pessoas... sabe, não se sabe. Informação do Hamas, né? E não se sabe se são só esses que estão mortos. As famílias, vou perguntar para as famílias que estão os reféns, que são reféns do grupo terrorista, possivelmente 100% ou quase 100% querem o fim da guerra porque querem os seus entes queridos de volta, né? Mas eles querem de volta, eles não querem o fim da guerra. Não querem. Não são todos, aí vai variando, então, entendeu? Falando, vai variando. Tem que não seja 100%, seja 60%, 70%.
Mas a sociedade em geral quer o fim da guerra? A sociedade em geral quer o fim do Hamas. Quer o fim do Hamas. O fim do Hamas. O que acontece também em várias sociedades árabes. Acontece no Egito, acontece em várias sociedades árabes. O Hamas é uma excrescência. Mas aceito que Israel continue bombardeando a faixa de Gaza ou querem o fim? Alguns querem fim dos bombardeios, mas querem o combate ao Hamas. Outros querem os bombardeios. Há uma porção muito grande que está defendendo que não se deixe mais passar nenhuma ajuda humanitária para Gaza, porque afinal a ajuda humanitária é utilizada pelo Hamas para eles, não chega às pessoas. Está tendo protesto direto da população civil de Gaza por causa disso. E tem muita gente defendendo que não deixe passar mais. Há uma discussão que é muito dura, que é o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos acharam o campo de concentração de Auschwitz quando ele estava no começando. Eles não bombardearam porque já tinha alguns judeus ali. Anos depois, o George Bush filho, muitos anos depois, já presidente, disse que agora muitos militares avaliavam que eles deviam ter bombardeado porque perderiam aquelas vidas, mas não seriam perdidas centenas de milhares de vidas depois. E é o mesmo dilema 100 anos depois, né? 90 anos depois. Porque ninguém sabe se esses reféns estão vivos ou não. Ninguém sabe se será ou não possível recapturar. Ninguém sabe se eles vão entregar ou não. Os reféns são a única garantia do Hamas. Os líderes do Hamas nem moram na faixa de Gaza, que eles não são besta, eles moram no Catar. No Catar, né? Eles enfiam o pessoal para ser bucha de canhão deles ali. Isso, né? Então, assim, existe essa discussão pairando no ar de se vale a pena dar uma brecha para que o Hamas ataque de novo, porque o que eles consideram? Todos muito revoltados com o governo. Fui nas bases militares que ficam ali na beira de Gaza, inclusive nas que foram atacadas. Para a gente, os soldados não falavam. Mas tem uma brasileira que estava no nosso grupo, a Vivian Nigri, que fala hebraico. E aí ela colava em hebraico, perguntando as coisas. E aí o que a gente colhe desses soldados há muitos anos, os soldados que estão na fronteira relatavam que havia movimentações atípicas. Relatavam para este governo. E falavam, olha, tem alguma coisa acontecendo ali, alguma coisa que não é normal. O governo achava ou que eles estavam muito assustados porque eles eram novos, ou não sei o quê, entendeu? Minimizava. Uhum. Ninguém entende como que o país, que é o modelo do exército, do não sei o quê, aconteceu isso. Porque, assim, não foi o ataque do Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista, mas é um exército terrorista armado com armas de ponta de 10 mil homens. O Hamas é guerrilha urbana. Como é que eles foram surpreendidos pelo Hamas? Então, assim, existe esse questionamento. E aí traz um outro questionamento que é o quê? Se parar de combater, eles vão entrar de novo e fazer igual? Porque o Hamas, os líderes do Hamas já disseram em entrevista, para quem quiser ouvir, que eles farão quanto 7 de outubro forem necessário até matar todos os judeus. Eles disseram, assim, eu acho engraçado que eles falam, faremos tanto 7 de outubro quanto necessário até eliminar os judeus da face da terra. Aí os progressistas, não, ele está dizendo que ele só quer a terra dele de volta. Eles não escondem o que eles querem. Eles têm um estatuto escrito, né? Os caras não sabem nem ler. Vai ler o estatuto. O cara deu entrevista falando isso. Então, assim, existe na sociedade israelense um medo de que negociações de cessar-fogo para ter reféns não tragam reféns de volta, não sejam efetivas nisso e, ao mesmo tempo, deem uma abertura para um novo 7 de outubro. Esse medo é algo que existe e, ao mesmo tempo, eu acho que é uma pergunta que ninguém sabe como responder. Ninguém sabe como responder o que fazer ali. É uma situação inédita. Você não teve nunca uma invasão terrorista assim entre dois estados e mais. É a primeira vez que a ONU é a entidade que foi criada após a Segunda Guerra Mundial para impedir que as barbáries se repetissem. As barbáries contra quem?
contra judeus, contra homossexuais, contra ciganos, contra testemunhas de Jeová, contra todos aqueles que foram colocados em campos de concentração. A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos tem 12 funcionários, conforme se identificou até agora, que participaram dos atos terroristas do dia 7. Tem um funcionário que, inclusive, sequestrou uma moça. Então, a gente está diante da falência do sistema que foi criado para impedir a barbárie. O sistema criado para impedir a barbárie, em menos de 100 anos, está participando dela. Então, assim, a gente está diante de algo que parece distante da gente, mas não está. Se o terrorismo vira moda, se o antissemitismo ganha aceitação social... Gente do Hezbollah entrando aqui no Brasil e prenderam? É complicado, porque, assim, a gente ouve falar de histórias de terrorismo, todo tipo de terrorismo, não só o islâmico, mas as histórias que a gente ouve falar, tem cara que, assim, ele está há 30 anos num lugar vivendo normal. De repente surgiu a hora e pá! Então a gente não sabe quantos tem. Por isso que se tem tanto medo do terrorismo em todo mundo, né? E eu acho que a gente está diante disso e diante de uma coisa que é o seguinte: nunca antes a ONU tinha participado de atos semelhantes aos da Segunda Guerra Mundial. A ONU perpetrou esses atos. Aí muita gente fala assim para mim: não, mas não foi a ONU, foi não sei o quê. Eu fui consultora da ONU. Tudo ali é responsabilidade deles. Não, eles foram muito fracos, né? Foram omissos, né? Lenientes. E quando deram opinião dúbia, que dava mais sentido para o grupo terrorista do que para o povo de Israel. E depois se revela que a agência deles está trabalhando para o terrorismo, com terroristas. E assim, agora, essa semana acabou de chegar em Israel uma delegação da ONU para investigar especificamente o estupro como arma de guerra. E tardou, né? Por 4 meses? Então, assim, algumas coisas estão sendo feitas. A união das mulheres, as mulheres que estão trabalhando nisso são muito fortes. Eu estou trazendo isso no Antagonista também. As histórias das mulheres, a Cidade Fantasma. Eu vi isso aí. Uma cidade que tinha não sei quantos mil habitantes, hoje é onde caiu aquele míssil na casa? Isso, agora caiu Tinha família naquela casa naquele dia? Tinha, morreu todo mundo. Eu vi que você mostrou o negócio das crianças, tinha família lá. Tinha família lá dentro na hora que caiu o míssil. Aquela cidade chama Kiryat Shmona, ela é na fronteira do Líbano. No dia seguinte que a gente saiu de lá, caiu outro míssil. Porque os caras ficam na montanha mandando míssil. Então tem a Cidade Fantasma, o que é que vai ser dos kibbutzim? Os soldados que estão voltando jovens, que não tem braço, não tem perna, não tem olho, que estão se recuperando agora, o que vai ser a vida deles depois? Porque eles têm 20 anos. A média de vida hoje é o quê? 70, 80? Tem mais 60 pela frente. Então, o que vai ser essa nova realidade? Então, eu vou dividindo assim, histórias, por exemplo, de gente que parou a vida para cuidar de filho no hospital. Para eu assistir, isso aí vai que nem uma série, um pedaço por semana, ou você vai soltar tudo uma vez, eu entro no Antagonista, clico, vou conseguir? Como que a pessoa vai poder acessar essa história? No YouTube do Antagonista, vocês vão me acompanhando nas minhas redes sociais, que eu vou trazendo os teasers, vou contando tudo direitinho. Eu já fiz um vídeo no YouTube essa semana falando quais são os títulos de todas. A partir da semana pós-carnaval no Antagonista, a cada dia eu vou trazer um capítulo. São 2 semanas, cada dia vindo um capítulo diferente em que eu vou contar o que a gente viu. Fazer um corte disso que ela está falando, viu, para a gente soltar, sabe? Porque é importante. Vou trazer assim tudo que a gente viu em termos de o que é a vida de um cidadão comum, que nem você, que nem eu, 4 anos depois que estoura uma guerra terrorista na sua porta, sendo que você achava que estava vivendo num local protegido. E para encerrar nossa entrevista, qual o recado, qual o conselho, qual a mensagem que você diz para aquelas pessoas que ainda negam Israel o direito de existir e o direito de se defender? Qual a mensagem? Porque ainda tem gente que não entende o que está acontecendo. Né? Eles querem acabar com Israel, querem acabar com os judeus. E tem pessoas que negam isso. Qual a mensagem que você dá para esse tipo de pessoa? Assim, para quem é desavisado,
porque eu conheço muita gente que é desavisada, que acha, por exemplo, que é uma briga por terras, que não tem ideia de que o Hamas é condenado pelos líderes islâmicos e pelos países árabes também. Tem gente que não tem ideia disso. Que não tem ideia de que o objetivo deles é poder assassinar todos os judeus do mundo e estabelecer uma teocracia islâmica mundial, também eliminar cristãos, eliminar homossexuais, eliminar mulheres que trabalham. É uma ideia quase inconcebível para a gente. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas me perguntavam assim, por que você não vai para Gaza? E eu achava que era provocação. Nem a Cruz Vermelha eles estão deixando entrar. Mulher que trabalha não pode, gente, é uma abominação. Então, assim, jornalismo independente não é algo que existe. A gente teve escândalo, lembra? BBC, não sei o que, papá. Para os desavisados, o que eu sugiro? Primeiro, se tiver coitadismo na história em que algum muçulmano se coloca como vítima, é caô. Dentro das sociedades muçulmanas, se dizer vítima é uma vergonha. Nem vítima se diz vítima. Não é da cultura. Agora tem isso, né? Um grande poder ser vítima na cultura ocidental, mas na cultura oriental isso não existe. Então, quando vem essa história, geralmente é caô e grupos terroristas sabem operar muito bem nessa frequência. A gente tem ocidentais fazendo comunicação de grupos terroristas. A do Bin Laden era um grupo terrorista que fazia. Esse pessoal agora se apaixonou pelo Bin Laden também, né? A do Estado Islâmico era um rapper alemão negro que fazia a comunicação deles. E o Hamas tem também ocidentais que fazem a comunicação sob medida para dizer que o imperialismo americano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Então, pessoas que têm essa ideologia muito forte, às vezes são relapsas ao checar a realidade e realmente acreditam nisso. Então, para essas pessoas, o que eu sugiro? Vai ler, vou até pôr nas minhas redes sociais, você pode pôr aqui também, vai ler o Estatuto de Fundação do Hamas, e aí depois, vendo o que eles falam sobre eles próprios, você tira suas conclusões. Agora, para as pessoas que efetivamente são informadas e ainda negam. Tem um ditado que eu ouvi outro dia que é muito interessante, que quando você é picado por uma cobra venenosa, não adianta voltar e ficar falando para a cobra que você não merecia, que ela não devia ter te picado. Você tem que buscar um antídoto. É isso, são cobras venenosas. Existe, o mal está entre nós. Há pessoas que defendem, sim, isso. Há pessoas que defenderam o Holocausto. Aqui na Paulista, a gente vendendo camiseta do Hamas. Sim. Então, mas há pessoas que defendem isso no mundo. O Hamas existe porque há pessoas que defendem o Hamas. O Estado Islâmico existe porque tem pessoas que defendem o Estado Islâmico. E a gente tem que saber que essas pessoas existem. E que elas não podem se tornar uma voz majoritária, nem defendida, e que nós não podemos tolerar isso. Hoje é um momento em que as pessoas costumam calar diante disso. Acabou a hora de calar. É o momento em que a pessoa ou ela fala, ou ela arrisca alguma coisa, ou ela começa a apoiar quem fala. Eu acho que esse antissemitismo descarado que a gente está vivendo, essa falta de vergonha na cara de diversas autoridades se aliando a ditaduras antissemitas pelo mundo, isso já passou completamente do grau do aceitável. E eu sei que tem muita gente que está ouvindo a gente que não aceita isso, que está calada. Agora é a hora de arriscar. E se você não pode arriscar, que você não pode falar que eu vou perder o emprego, ok, não se meta herói, mas apoie quem está falando. Porque essas coisas, o horror e a barbárie, como o horror e a barbárie se estabelecem? É aos poucos. Já passou completamente de todo o limite, eu considero. Adelene, muito obrigado por ter aceito. Adorei o papo, uma aula, lição. Saí melhor do que eu entrei hoje. Muito obrigado. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui, desejo aí uma ótima sorte aí nas suas incursões pela empresa e também aqui no seu podcast. Foi ótimo estar aqui com você. Bom, muito obrigado para você que nos acompanhou em mais um episódio do podcast Política Real. Hoje nós recebemos a jornalista Madeleine, que deu uma aula, falou muito, falou de Israel, contou sobre a vida, falou do livro dela. E espero vocês. Nos sigam nas redes sociais e nos acompanhem no YouTube. Forte abraço e até o próximo episódio. Obrigado.